Olá rapaziada, bem-vindo a mais uma aula de número 8 com o tema complemento e adições de frações. Para darmos prosseguimento ao nosso estudo, devemos lembrar que nas aulas anteriores definimos três conjuntos. O primeiro era o conjunto dos números naturais, representados por todos os inteiros positivos mais o zero. Posteriormente, da necessidade de se criar algarismos que passavam-nos a ideia de falta, introduzimos o conjunto dos números inteiros, onde além dos números positivos e zero, nós teríamos também inserido nele os números negativos. E a partir de então, passamos a tratar com um conjunto ainda mais abrangente chamado conjunto dos números racionais. Esse conjunto dos números racionais, além de conter todos os inteiros positivos, todos os inteiros negativos e o zero, ele ainda possui qualquer número que possa ser escrito na forma de A sobre B, ou seja, na forma que nós chamamos de forma fracionária. Assim, além de todos esses números inteiros, nós estamos falando dos números decimais e das dízimas. O que faremos na aula de hoje é formalizar os métodos utilizados para operacionalizar frações, inicialmente com a operação de adição. Para isso, lembramos o cálculo já realizado por nós do perímetro do cômodo principal, cujo significado é a soma de todos os seus lados. Obtivemos então como resposta matemática 33,562 e, respeitando o critério de algarismos significativos, 33,56 metros. A pergunta da aula de hoje é: poderíamos realizar essa mesma operação se tivéssemos os números não na forma decimal e sim na forma fracionária? Lembremos que, para transformar um número 10,74 na forma fracionária, basta repetirmos o número no numerador, acrescentando a unidade, e o número de zeros correspondente ao número de casas após a vírgula. Vimos ainda que essas frações elas podem ser simplificadas por um valor comum no numerador e o denominador, até que esse processo não seja mais possível, onde chegamos numa forma fracionária chamada de forma irredutível. Assim também podemos fazer para o outro valor, 6,041, copiando o algarismo e acrescentando o número de zeros necessários para tal operação. A pergunta é: se substituíssemos o valor decimal exato do cálculo do perímetro pela sua forma fracionária, como realizaríamos esse tipo de operação? Ou seja, como realizamos a soma de frações? Ainda poderíamos simplificar essa equação do perímetro, observando que o tamanho de 10,74 em sua forma fracionária irredutível ele repete-se duas vezes, e o tamanho de 6,041 na sua forma fracionária também se repete duas vezes. Ou seja, esse perímetro em algarismos significativos ele poderia ser escrito da seguinte maneira: 2 vezes 537 sobre 50 mais 2 vezes 6.041 dividido por 1000. Ou seja, o nosso perímetro seria 1041 dividido por 50 mais 12.082 dividido por 1000. Perceba que esta equação ela é análoga a esta daqui, ou seja, essas duas equações são equivalentes. Então, resolver a equação inferior seria a mesma coisa que resolver a equação superior. Assim, definimos a operação de adição e subtração de frações da seguinte maneira: dados 4 números inteiros A, B, C e D, onde B e D são diferentes de zero, definimos a operação A sobre B mais C sobre D da seguinte maneira: multiplicaremos os denominadores, colocando essa multiplicação em ambas as frações, e a partir daí multiplicaremos os denominadores de forma cruzada em cada numerador.
ou seja, B vezes C, B vezes C, e D vezes A, D vezes A. A partir daí, conservaremos o mesmo denominador, somando os novos numeradores respectivamente. Essa operação, então, é conhecida como operação de adição de frações. Perceba que se substituíssemos o sinal de positivo pelo sinal de negativo, teríamos também a definição de subtração de frações. Existem alguns erros muito comuns cometidos pelas pessoas que não estão familiarizadas com esse processo de adição e subtração de frações. Elenquei aqui alguns dos mais comuns. O primeiro erro dos mais comuns acontece quando desejamos realizar uma soma de frações em que temos denominadores diferentes. E, nestes casos, nós não devemos somar denominadores e numeradores. Isso não pode ser feito. Como vimos, a regra a ser obedecida é a regra anterior. O segundo grande problema é quando multiplicamos os denominadores, assim como vimos, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, e multiplicamos eles depois de forma cruzada, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 7, 21. A partir daí, quando temos o denominador comum, nós somamos o denominador comum. E lembrando que esse denominador ele não deve ser somado, mas sim conservado. O outro erro, e esse talvez seja o erro mais comum de todos, é o erro de acontece quando nós simplificamos múltiplos que não pertencem a todas as parcelas do numerador. Ou seja, por exemplo, se nós temos 5 mais raiz de 2 dividido por 5, nós só podemos cortar esse 5 com esse 5 se houver também o número 5 na outra parcela. Ou seja, vou fazer até aqui mais um exemplo. Se eu tenho 2 mais 3 dividido por 2, eu não posso cortar esse 2 com esse 2. Eu poderia fazer isso se tivéssemos também um 2 multiplicando a outra parcela. Daí sim eu poderia fazer isso. Mas quando não houver um múltiplo comum em todas as parcelas, nós não podemos simplificá-lo. Agora vamos elucidar então como realizamos a operação de soma de frações a partir de alguns casos. Vamos pegar aqui então, por exemplo, a fração 8 quintos mais 3 quintos. Quando temos frações com o mesmo denominador, basta que conservemos o denominador e somemos os numeradores, obtendo como resposta 11 quintos. Se fôssemos realizar agora uma subtração, o procedimento seria o mesmo. Basta que conservemos o denominador e agora, ao invés de somarmos os numeradores, nós devemos subtraí-los. 8 menos 6, ou seja, 2 sobre 16 ou 1 oitavo. Então, o primeiro caso de soma de frações é o caso com o mesmo denominador. Nestes casos, nós devemos conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Vamos agora ao exemplo de como devemos somar frações quando temos numeradores e denominadores diferentes, utilizando, por exemplo, os números 2 terços mais 4 quintos. Perceba que o que devemos fazer aqui nada mais é que seguir a regra acima, que nos diz que devemos multiplicar os denominadores, 3 vezes 5, 15, e após a multiplicação dos denominadores, realizar a multiplicação cruzada de um denominador pelo outro numerador, ou seja, 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 4, 12, obtendo como resposta 10 mais 12, 22 sobre 15. Este é um procedimento bem simples e, por incrível que pareça, ele é um procedimento onde vários e vários alunos têm muita dificuldade em realizá-lo. E perceba que, lembrando da regra geral, as coisas tornam-se muito mais simples. Retornaremos agora para o nosso problema inicial, o cálculo do perímetro do cômodo principal. Para isso, deveríamos resolver essa soma de frações. Perceba agora que, se fôssemos utilizar o método anterior,
multiplicando ambos os denominadores e a partir daí multiplicando cruzado um denominador por outro numerador e um denominador por outro numerador, o que acontece é que muitas das vezes, quando vamos aplicar diretamente a regra geral, é que ela torna-se bastante trabalhosa, pois os números envolvidos como resultado da multiplicação serão números muito grandes e a possibilidade de erro é crescente nesses casos. Então existe outro método para realizarmos a soma de frações, que é um método que deixa essa forma mais simples. Veja bem, o resultado tanto da aplicação da definição como desse método que eu vou expor agora é o mesmo. Então, como devemos proceder quando temos números muito grandes? Primeiro passo: igualar os denominadores através da operação de MMC, ou seja, devemos tirar o MMC entre os denominadores 50 e 1000. Lembrando que para tirar os denominadores, devemos fatorá-los pelos primos até conseguirmos chegar no valor de 1 e 1 para ambos os valores, ou mais de um valor, dependendo da situação. Então, começaremos pelo 2, que teremos como resposta 500 e aqui como resposta 25. Continuaremos com 2, 250, 25. Depois iríamos para 2 ainda, 125, 25. Depois iríamos para 5, tendo como resposta 25 e 5. 5 novamente, 5 e 1, e 5 novamente, 1 e 1. Realizando esta multiplicação, 5 vezes 5, 25, 125, 250, 500, 1000. Então sabemos que o MMC entre 50 e 1000 é o próprio 1000. A partir daí, sabendo que o MMC entre os denominadores é o próprio 1000, devemos dividir a fração pelo mínimo divisor comum e posteriormente multiplicar esse resultado por cada numerador. Como assim? Vou repetir a nossa soma de fração desejada aqui embaixo. Sabemos que a nossa resposta terá como denominador o resultado do MMC de ambos os valores, de ambos os denominadores envolvidos. Então, o que devemos fazer agora é dividir o denominador comum e após multiplicá-lo pelo numerador, realizando essa operação em cada parcela envolvida na soma. Ou seja, devemos dividir 1000 por 50, que terá como resposta 20, e após multiplicar 20 por 1074, que terá como resposta 21.480. E essa resposta do processo de divisão, multiplicação, ela vai para cá. Acrescentamos então o sinal de positivo e repetimos o procedimento para outra parcela. 1000 dividido por 1000 teria como resposta 1. 1 vezes 12.082 teria como resposta 12.082. E daí basta que somemos os numeradores, obtendo como resposta 33.562. Então está feito. Realizamos a nossa soma de frações. O próximo passo ainda seria transformar o resultado da nossa soma de frações em uma fração irredutível. Sempre na matemática é aconselhável e é desejável nós transformarmos o resultado das nossas operações envolvendo frações numa fração irredutível. Então, lembrando, a nossa fração obtida como resposta dessa soma era 33.562 dividido por 1000. Sabemos rapidamente, basta simplificarmos em cima e embaixo por 2 que obteríamos 16.781 dividido por 500, ou 16.781 sobre 500. A partir daqui, observando que o MDC entre esses dois valores é 1, conseguimos alcançar a forma irredutível desta fração. Retomaremos então ao resultado obtido através da soma dos decimais exatos.
Lembrando que o nosso resultado, já levando em consideração o critério dos algarismos significativos para o cálculo do perímetro do cômodo principal, havia sido de 33,56 metros. A pergunta posterior é a seguinte: o nosso resultado obtido, ele coincide com o resultado decimal? Para isso devemos lembrar que o nosso resultado na forma fracionária, ele era de 16.781 sobre 500. Para verificarmos isso, basta então que nós transformemos a fração obtida por nós em um número decimal. Para fazer isso, devemos dividir 16.781 por 500, obtendo como resposta 33,562. A partir daí, devemos notar que obtivemos o mesmo resultado que o obtido com o cálculo decimal, sem os critérios de arredondamento de algarismos significativos. Então, devemos lembrar que o nosso algarismo duvidoso está contido na casa 6. E agora sim, utilizando esses critérios de arredondamento, ou seja, basta eliminar o número 2, obteríamos como resposta 33,56 metros, observando por fim que os dois resultados são coincidentes, ou seja, existe uma equivalência entre a representação decimal e a representação fracionária, como já havíamos visto. E também existe uma equivalência entre a operacionalização de um número na forma decimal e a operacionalização desse mesmo número na forma fracionária. Aqui ainda, pessoal, eu fiz os cálculos de todos os perímetros dos demais cômodos utilizando a operação de adição de frações. Peço que vocês deem uma analisada e refaçam os cálculos para fixar a ideia. E assim terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.